O audiovisual está em todos os lugares. É através de um vídeo que uma marca se conecta com o cliente. É através de um vídeo que um artista mostra sua alma. Mas será que o audiovisual pode transformar sua vida? Essa é a pergunta que eu quero que você guarde enquanto assiste esse vídeo. Porque o que você vai ver aqui não é só sobre câmeras, software e técnica. É sobre mudança. Mudança de realidade, mudança de mentalidade, mudança de vida. No começo, todo videomaker sente o mesmo peso. Qual câmera usar, da sensação que precisa de uma câmera cara, mas a verdade é que quem decidiu dar o primeiro passo descobriu algo diferente. Eu já vi alunos começarem apenas com o celular, sem nenhum equipamento, e hoje vivem do audiovisual. Já vi gente que tinha medo de cobrar pelos primeiros trabalhos e depois do posicionamento correto, fechou o contrato com grandes marcas. Já vi pessoas que estavam em empregos que não gostavam e acharam um caminho de liberdade com o audiovisual. E talvez, enquanto você ouvir isso, você se veja em alguma dessa história. Porque o audiovisual não é apenas uma profissão, é uma chave que abre portas. Ele pode te dar liberdade de escolher com quem trabalhar, pode te dar tempo para viver a sua vida com mais equilíbrio, pode te dar reconhecimento porque o seu olhar criativo passa a ser valorizado. E, acima de tudo, pode te dar independência financeira e pessoal. Enquanto muita gente olha para o audiovisual ainda como um hobby, muitas pessoas estão construindo carreiras sólidas e fazendo muito dinheiro dentro dessa área. Mas existe também o outro lado, aqueles que sonham, mas não começam, que passam horas resumindo conteúdo, mas não aplicam, que seguem acreditando que ainda não estão prontos porque falta isso, falta aquilo. Enquanto isso, o mercado segue crescendo. Empresas, marcas, artistas, todos eles precisam de vídeos todos os dias. E essas oportunidades estão sendo preenchidas. Se não for você, vai ser outro. Nos próximos dias você vai assistir 2 aulas exclusivas. E nelas eu não vou te mostrar como abrir o software ou onde está cada botão. O que eu vou te mostrar é muito mais valioso que isso. Como dar o salto que separa quem edita vídeos de quem é reconhecido e valorizado como profissional do audiovisual. Você já conhece o básico, já testou efeitos, já fez alguns trabalhos, talvez até tenha clientes. Mas sabe que ainda não chegou no nível que gostaria. E é exatamente nesse ponto que essas 2 aulas vão agir. Simbora pra aula. Se tem uma coisa que sempre me ajudou a atrair bons clientes no audiovisual foi o posicionamento. E desde o início eu não queria copiar ninguém ou fazer o mais do mesmo. Eu sempre queria ter meu próprio estilo. Então eu me prometi que eu ia fazer exatamente o que eu quisesse, diferente do mercado inteiro. E isso fez toda a diferença. Hoje eu quero te mostrar como o posicionamento mudou minha carreira, como eu fiz desde o início e como você pode aplicar essas técnicas hoje em dia no Brasil para você conseguir esses clientes que pagam 10, 20, 30, 40, 100 mil reais por vídeo. Para te dar um exemplo real, recentemente eu finalizei um projeto com o Banco Inter que foi incrível e gigantesco. Foi um vídeo produzido em 3 países diferentes, Argentina, Brasil e Estados Unidos, com um orçamento de 120 mil reais. E sabe o que é o mais interessante? Esse projeto só aconteceu porque eu tinha um contato certo dentro do mercado de audiovisual. Ou seja, você já está conseguindo perceber que dentro do audiovisual não é só sobre câmera, luz, ação. É sobre relacionamentos também. Eu diria que 80% das vendas de tudo que eu criei até hoje, pelos relacionamentos que eu criei e antes também como eu abordava os clientes, com o meu posicionamento, isso fez toda a diferença e ainda faz toda a diferença. E eu diria que esse é o motivo da gente ter uma recorrência mensal de clientes sempre querendo pagar valores altos e contratando o nosso trabalho. Ter as pessoas certas ao seu redor abrem portas para você conseguir trabalhar com os clientes que pagam os valores mais altos do mercado. Você já deve ter ouvido essa expressão. Quando você está junto com alguém, você consegue ir mais longe, sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Quando você tem esse time formado e você tem mais credibilidade no mercado, você se juntando com as pessoas certas, você consegue cobrar mais caro nesse mercado. Isso acontece automaticamente por conta também do cliente. Ele vê que você se profissionalizou e também teve uma estrutura maior para conseguir fazer aquele trabalho. Na próxima aula, eu vou te mostrar exatamente como que esse projeto aconteceu. A gente vai abrir a timeline inteira. Eu vou te mostrar tudo que eu fiz nas edições, junto, obviamente, com o Arthur, que vocês vão conhecer ainda também. E a gente vai decupar aquilo, a gente vai estudar por que aquilo faz diferença, por que a gente consegue cobrar caro por um efeito daquele, quais foram os problemas que a gente enfrentou fazendo, né, essa edição e com certeza faltava algum elemento aqui, a gente tinha que dar jeito com alguma outra ferramenta e a gente conseguiu fazer isso num tempo recorde também, que foi um mês assim super corrido com vários vídeos acontecendo de construtora também. Acho que a gente entregou 5 vídeos nesse mês, fora o casamento que teve também. Então, assim, além disso, a gente teve agilidade, fizemos com pouquíssimas pessoas, cobramos um valor extremamente justo para a gente fazer isso tudo, tivemos custos baixos, conseguimos economizar, trabalhamos com profissionais super qualificados e eu até postei um carrossel no meu feed onde mostra também a atuação da modelo. Ela foi impecável em todas as cenas, ela conseguiu acertar de início, então isso também muda muito, né? Quando você tem uma pessoa que está atuando de uma forma top,
poderia ser qualquer câmera, qualquer qualidade, já fica bom porque já tem uma atuação boa. E aí com a captação certa, a movimentação certa, o color grading, o contexto, etc. E obviamente o sound design, aquilo lá vira uma arte por si só, e aí você obviamente consegue imprimir o valor mais alto. Se alguém chegasse para mim hoje em dia e perguntasse assim, o que você fez desde o início com o seu posicionamento para você ter o resultado que você teve hoje em dia? Vamos lá, desde o início, o que eu fiz? Primeira coisa, eu só postava as coisas que eu achava mais foda, desculpa meu francês, mais foda possível. Então assim, mesmo se eu achasse um pouquinho, não ficou tão legal, eu não postava. Eu só deixava as coisas mais tops que eu realmente achava que representavam o meu trabalho. Segunda coisa, daquele mesmo conteúdo, eu fazia pelo menos uns 3 a 4 conteúdos dele. Eu mostrava um antes e depois da colorização. Talvez eu fazia um tutorialzinho e explicava bem rápido de como eu estava fazendo aquele efeito. Eu postava os frames daquela produção e também postava o vídeo final. Então só aí eu já gerei 4 posts com fotos específicas no feed diferentes e sempre em alta qualidade. Eu sempre dei muita atenção para as fotos no feed, no quadrante. Por quê? Quando o cliente está aterrissando no seu feed, a primeira vez que ele abre, você tem aquele famoso ditado, first impression counts, a primeira impressão conta. Então quando ele olha seu feed pela primeira vez e vê que você é profissional, vê que você é sobre seu trabalho, vê que você é um bom artista, sabe trabalhar com suas cores, tem um estilo próprio, ele já automaticamente te dá mais atenção e obviamente ele pode ser um futuro cliente seu. Outra coisa seria em termos de colorização. Eu acabei de falar sobre achar o seu estilo próprio. E, obviamente, no início você pensa, como que eu vou achar meu estilo próprio, sendo que eu nem sei fazer as coisas ainda? Beleza, você está no processo de achar o seu estilo. Mas a primeira coisa que você poderia tentar melhorar, né, obviamente, composição, saber filmar, saber fazer uma movimentação de câmera de leve, mas a colorização faz muita diferença, porque se você tem uma bela composição e a sua câmera está agarrada num tripé estático e tem uma colorização muito boa, você consegue impressionar também os seus clientes. E através da colorização você acha um pouco do seu estilo de cores. As pessoas batem o olho no seu vídeo e já sabem que esse vídeo foi produzido por tal pessoa porque ela já sabe seu esquema de cores. Eu sempre gostei de ter um esquema de cores com muito contraste. Para mim, contraste sempre vence. O preto muito preto, o branco um pouquinho mais branco, mas quase não estourado. E eu gostei sempre da paleta de cores Teal and Orange, onde eu consigo ter um contraste de cor muito grande, que são as cores mais distantes, né, na roda de cores, em termos também de o que fica estético para o dia a dia, porque a gente não vai simplesmente introduzir um verde e um magenta nas nossas sombras, a gente também coloca um pouco mais de teal and orange para a gente ter um espaçamento dessas cores e ter mais contraste de cor natural no dia a dia. Outra coisa seria o uso de sound effects. É muito bom você usar sound effects. Na verdade, eu diria que sound effects seria até mais de 50% da produção do seu vídeo. Ele vale 60%, 70% da produção. Os sound effects aproximam o visualizador da tela, ele tem que chegar um pouco mais próximo para escutar o que está acontecendo e ele dá vida às suas cenas. Assim, quando você tem uma cena sem nenhum sound effect, ela já tá legal, se ela estiver bem colorizada, estávelzinha, bonitinha e com um contexto muito bom. Só que quando você adiciona um som, aquilo lá se torna realmente real. Ele parece cinema, parece que você está num seriado e a pessoa consegue se conectar muito mais e assim você tem um resultado muito melhor. Agora, um dos pontos que eu acho que realmente faz a diferença é você introduzir algo novo no mercado. E assim, é fácil de falar, faz alguma coisa que ninguém nunca fez e tal, mas realmente você tentar fazer o que as pessoas não estão fazendo naquele mercado ainda, você tem uma chance de se destacar e as pessoas começarem a copiar o seu estilo. Copiar não, mas se inspirar no seu estilo, né? Obviamente, hoje em dia no audiovisual é difícil você começar a carreira sem começar copiando, né, técnicas de pessoas diferentes. Então você copia uma técnica, implementa na sua imagem e tenta achar o seu estilo. É assim que funciona, não tem como você simplesmente inventar alguma coisa nova hoje em dia, porque a maioria dos videomakers já fizeram literalmente todos os tipos de transições, todos os tipos de colorizações possíveis, mas você sempre consegue contar uma história diferente, e isso aí é importante. Outra coisa que eu falei foi sobre, às vezes, postar um tutorial falando como que eu fiz aquele processo criativo, como que eu realmente cheguei naquele resultado. E isso, mesmo não tendo curso, né, eu nunca fiz um curso específico de audiovisual, tudo que eu aprendi até hoje foi realmente testando e vendo coisas no YouTube, eu me posicionava como um professor. Então as pessoas realmente conseguiam ver que eu estava ali para ensinar, né, a algum momento da vida, um ponto na minha carreira, eu ia realmente retribuir esse conhecimento e passar para as pessoas de volta, para elas conseguirem evoluir e também espalharem o audiovisual e melhorarem o audiovisual dentro do Brasil. Por que o posicionamento é muito importante dentro do audiovisual? Quando você cria um vídeo e você coloca ele para o mundo, as pessoas estão assistindo, elas precisam associar aquele estilo a alguma face, a alguma pessoa, a você nesse caso.
Então, quando você associa um vídeo a uma pessoa, aquilo lá se torna mais artístico, né? Você consegue valorizar aquela pessoa e o nível de orçamento dela vai subindo justamente por conta do posicionamento que ela teve. Isso cria assinatura visual e sonora, justamente porque quando a pessoa vê o vídeo dessa pessoa, ela vai saber que é o estilo dessa pessoa por conta das cores, o estilo dessa pessoa por conta dos efeitos sonoros e os efeitos visuais se essa pessoa estiver usando. Então, quais seriam todas as minhas dicas para você conseguir se destacar hoje em dia no Brasil com o audiovisual? Primeiramente, comece a filmar todos os dias. Pega o seu tênis que você comprou novo, ou pegue um garfo e tente filmar e tente fazer aquilo ficar cinematográfico. Teste ângulos diferentes. Compressão de imagem é a melhor coisa que você poderia ter, ou seja, a milimetragem um pouquinho mais alta deixa as coisas um pouco mais cinematográfico. Desfoque é cremoso, 1.4, 2.8 é bem legal. Obviamente não usar ele em todas as suas cenas, porque você precisa contar uma história correta. Às vezes você está focando no plano de trás e não tem que ter um shallow depth of field, que a gente fala, né, que é um desfoque muito profundo. Mas o desfoque ele ajuda, ele deixa sua imagem um pouco mais cremosa e ela parece que aumenta a qualidade da sua imagem quando as coisas estão um pouco mais desfocadas, tá? Melhorar a colorização. A colorização você não vai chegar no momento que você vai falar, cheguei no patamar que não tem como mais evoluir na cor. Na cor você sempre consegue evoluir, você vai treinando o seu olho para conseguir enxergar as cores melhor e deixar aquilo mais cinematográfico ainda. Movimentação de câmera é importantíssimo, porque hoje em dia as pessoas têm menos paciência de ficar olhando os vídeos, então quando você prende elas com movimentação de câmera, uma cor legal e sound effects, você já deixa as pessoas mais presas nos vídeos, especialmente na rede social, tá? E YouTube também, mesma coisa. E aí quando chegar na parte de realmente marketar os seus vídeos, você usar aquilo da melhor forma possível. Poste o melhor momento, tire a parte que ficou média, que ficou medíocre. Se não ficou bom, tira, não precisa. Tira aquela cena, pode jogar aquela cena fora, não precisa colocar. Coloque as melhores cenas do seu vídeo, coloque um bom sound effect. Poste com uma boa capa. Poste 2, 3 vezes por semana se você conseguir, mesmo que for o antes e depois de um processo criativo, ou se for os frames daquela produção e fala que está saindo um vídeo 2 dias depois. Comece a engajar com o seu público, use hashtags. Eles falam que hashtags não cria mais engajamento, mas use as hashtags específicas grandes, por exemplo, videographer, videomaker, video, tudo que encaixa dentro do seu vídeo para conseguir um alcance um pouquinho maior, tá? E realmente começa a responder as pessoas e conversar com as pessoas que estão no seu público. Essa aí é a parte chave do seu Instagram. Você criar um feed bonito, informar as pessoas por que elas estão chegando no seu Instagram. Então, quando eu chegar lá, eu quero ver a sua bio, o que você faz. De uma vez, eu não quero ter que pensar em o que você faz da vida, eu só quero saber logo o que você faz. Seus destaques deveriam estar todos alinhados para todas as suas produções. Tal produção, esse destaque. Tal outra produção, outro destaque. Outra produção, outro destaque. Feed bonitinho, colorizado, um contraste legal, uma saturação legal. Sempre olhar para os tons de pele para não ficar muito alaranjado, para não ficar com falta de profissionalismo, né? Deixar o tom de pele um pouquinho mais realístico. E você guiar o cliente que está chegando, aterrissando no seu feed para saber o que ele vai tirar dali quando ele te contratar, tá? Qual que é a qualidade que ele vai ver. Fixar os seus melhores vídeos lá em cima, isso tudo aí faz parte. Quando você faz isso, quando você treina isso todos os dias, os resultados vêm. E o legal dessa área é que os resultados chegam muito rápido, porque você hoje, nesse segundo, pode não saber fazer tal técnica, ou não saber cobrar de tal forma, ou não saber falar com o cliente de tal forma. Mas se você aprender agora, se eu te falar a resposta agora, se eu te ensinar essa técnica agora, mudou de agora para depois, mudou em 5 minutos o seu valor, o seu conhecimento e o seu crescimento dentro dessa área. Então, o crescimento dentro do audiovisual é muito rápido e muito exponencial. Pode ser muito rápido. Tem pessoas que gostam de fazer 30 mil vídeos por mês e cobrar R$500. Tá ótimo. Tem pessoas que gostam de fazer um vídeo por mês e cobrar R$100 mil. Eu acho que tá melhor ainda, né? E quanto menos vídeo você vai fazendo, por incrível que pareça, melhor você consegue contar aquela história, porque você teve tempo para viver, para cuidar da sua saúde, para fazer tudo que você precisa fazer, se desestressar e aprender e estudar um efeito ou transição ou técnica ou colorização nova para você implementar no próximo vídeo e conseguir criar uma arte que também as pessoas não sabem como que você tirou aquilo, como que você aprendeu aquilo tão rápido.
E assim vai em diante. Então, às vezes a meta não é você fazer muitos vídeos. Você pode até ter muitos vídeos, talvez é até melhor na sua região onde você está, fazer muitos vídeos nesse momento, porque não tem clientes que estão pagando tão alto ainda. Mas eu tenho certeza absoluta que em qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode ter clientes que te contratam de outros estados para você voar, ficar lá o final de semana inteiro, comer tudo certinho e ainda tirar 10, 15, 20 mil para você fazer 2 vídeos para ele de 1 minuto. E isso acontece toda hora, porque eu também estou num estado onde não tem inúmeras celebridades aqui que me contratam. Na verdade, as celebridades aqui não me contratam, e todo mundo que me contrata para eu viajar, ter tudo pago e tirar uma nota é de fora. E eu fui postando sempre daqui. Eu nunca precisei editar em nenhum lugar. Meu pai mora na roça aqui nas montanhas, onde não tem ninguém, mas eu posso estar morando lá e postando constantemente, que ainda me chamam para trabalhar aqui, trabalhar lá, trabalhar em São Paulo, trabalhar no Rio de Janeiro e por aí vai. Então não existe essa de, minha região não paga ainda. Ela não paga ainda. Ela não viu o seu valor ainda. Você não teve o posicionamento correto ainda. Talvez você está se posicionando com alguém que realmente só entrega um vídeo de R$1.000. Mas você pode entender também que o mesmo vídeo de R$1.000, que o cara sabe editar bem, poderia ser um vídeo de 30, 40, 50 mil reais. Se fosse marketado da forma certa, se fosse capturado da forma certa, se tivesse um posicionamento certo e na hora de fechar com o cliente, tivesse todo o know-how para você conseguir chegar num orçamento assim e juntar uma equipe e entregar um projeto completo. E por fim, antes da gente finalizar, eu queria falar sobre referências. É muito importante você ter referências. Já tem aquele ditado, você só é tão bom quanto o seu elo mais fraco. E eu diria que de todo mundo, o elo mais fraco seria as referências, porque na hora de editar, na hora de filmar, a gente consegue aprender isso. Isso aí é tranquilo, isso aí é rápido para aprender. É só você assistir uma aula de 5 minutos e aprender a fazer a técnica. Mas aí, cadê você no final de semana? Cadê nos tempos vagos, olhando as referências? Cadê todo dia, olhando para o YouTube, assistindo um vídeo novo com referências novas? Olhando no Instagram, usando os hashtags para ver vídeos cinematográficos diferentes, B-rolls diferentes, técnicas diferentes, para você ter um repertório diferente na hora que você for construir seu próprio vídeo. Então você precisa ter essas referências diferentes, precisa mesclar todas essas referências para você conseguir desenvolver nossa própria arte. Se você não tiver, fica difícil, fica demorado, você demora para experimentar, porque não é toda hora que você quer pegar a sua câmera e sair e fazer algo fisicamente, e aí voltar, ter que decupar, colocar no computador, tentar editar e ver que você não está conseguindo chegar num lugar. Você precisa de assistir vídeos diferentes. Então pegue alguém que você se inspire, vê o que essa pessoa faz, analisa vídeo por vídeo, grava a tela do vídeo, baixa para o seu celular e analisa frame por frame, como que foi a transição, foi um corte seco? Ele estava indo da esquerda para a direita? Ele estava usando qual técnica para fazer essa transição? O que nesse take ficou bonito? Por que esse take está bonito? É a cor? É a movimentação? É o efeito sonoro? Analisa tudo de todos os vídeos. Assim você vai ter muito conhecimento na hora de construir seu próprio vídeo e na hora de entregar um projeto. O seu cliente vai te agradecer e vai querer te contratar inúmeras vezes para o resto da vida. Pode ter certeza absoluta. Como eu falei, na próxima aula a gente vai olhar o projeto do Inter, a gente fisicamente vai realmente abrir a timeline e entender os efeitos, o que eu fiz, os traqueamentos, os speed ramps, os VFX, a gente vai olhar também. E eu vou deixar uma surpresa para vocês, que a gente vai falar sobre um efeito específico, que eu vou deixar aqui no YouTube gratuito, vai ser lindo, coisa linda. Esse efeito tá lindo. Então a gente se vê amanhã, olhando para o projeto do Inter. Tamo junto.